Olá, cursistas. Vamos a mais uma unidade da nossa disciplina. A unidade é a unidade 2, que tem por temática o método científico. Então, o que, que acontece? O método científico é aquele que se caracteriza pela utilização, né, todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos. Em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam este método são considerados ciência. Olha que coisa interessante. Por que não é considerado ciência? Porque não tem a definição de ciência. A gente pode até fazer utilização desses critérios, mas não tem comprovação científica, né? Por que não tem comprovação científica? Porque a comprovação científica, ela depende de critérios, mas ela também depende do aval da comunidade acadêmica institucionalizada. Então, imaginem, por exemplo, que há uma grande discussão, inclusive ela não é absolutamente consensual, acerca da existência ou não de vida em outros planetas, né? De vida racional, de vida inteligente em outros planetas. Quando a gente vai fazer essa explicação, a gente até faz a explicação, quando nós não, quando há a comunidade que lida com esse objeto de estudo, né, com perfil científico, se apropria até da utilização do método. Mas na hora da comprovação, é uma comprovação que não pode ser acarretada somente por quem está estudando. Isso tem que haver um consenso. Então, você pode até fazer a utilização, né, do método. Por outro lado, quando é para ser considerado como ciência, e aí a gente percebe que não, essa consolidação ela não é consensual. Né? Estou dando aqui o exemplo da questão da vida inteligente em outros planetas, mas a gente pode ter outros exemplos que também podem se adequar ao que a gente acabou de ler agora. Né? E aí, continuando. Então, o que é o método científico? O método científico é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, ou seja, conhecimentos válidos e verdadeiros. Né? Então, o método científico é isso, é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais. Que atividades sistemáticas e racionais são essas? Ela envolve, né, os critérios que temos que fazer para poder alcançar determinada solução, as leis e teorias adotadas, né, se elas são ou não consensuais na comunidade acadêmica, se surgiram outras ou não, os testes também, a viabilidade dos testes, a empregabilidade dos testes, o investimento dos testes também, o investimento naquele ramo de pesquisa, isso tudo também envolve a questão do método científico, né? E aí vamos ver aqui o que é mais. Aí a gente tem os principais métodos, a gente está falando, eu quero aqui deixar destacado que a gente está falando do método científico. Eu não estou falando só da metodologia. Quando a gente fala de metodologia, é como se a metodologia fosse um conjunto maior. E dentro da metodologia, a gente tem métodos, a gente tem técnicas, certo? De aplicação desse método. E aí a gente tem as peculiaridades de cada ciência com relação a essas técnicas. Então, quando você está, por exemplo, fazendo um projeto, ou quando você está discutindo os resultados de uma investigação, tem um itemzinho lá chamado metodologia. Nesse item chamado metodologia, a gente tem os métodos. Mas quando a gente fala de métodos, nós não falamos só da parte técnica. Nós falamos também de uma parte que ela é teórica. E quando a gente fala dessa parte teórica, ela tem uma parte mais genérica que é própria de todas as ciências, que é o método. Né? Então, eu vou apresentar para vocês os métodos que são discutidos nas ciências de uma maneira geral. Ok? Eu não sei se eu me fiz entender. É claro que você não é obrigado ou obrigada a utilizar os três, né, de uma maneira geral. Eleger um, eu acho prudente,
Agora, você resumir metodologia a única e exclusivamente ou só método ou só técnica, isso é que não pode acontecer, né? Nunca esqueçam disso. Jamais esqueçam disso. Porque isso é um grande erro que, às vezes, o cursista ou a cursista acaba acarretando nos projetos ou nos artigos no item resultados e discussões. Então, vamos aqui ao primeiro método científico, que é a indução, método indutivo ou indução. Então, o que é a indução? A indução é um processo mental, né, um processo mental, ou até mesmo teórico, eu posso dizer dessa forma, por intermédio do qual, partindo de dados particulares, ou seja, individuais, suficientemente constatados, testados, observados, validados, de uma ciência qualquer, né, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida necessariamente nas outras partes. Então, eu parto de observações individuais e chego a uma conclusão universal. A minha conclusão universal, ela não, todos os, o que é o método indutivo? Significa dizer que nem tudo que está nesse universo que eu estou concluindo, necessariamente eu tive que citar ou eu tive que observar lá nas premissas iniciais, ou então, quando eu falo de premissas, ou nos dados que eu estou dizendo que eu observei. Né? Aí eu coloquei aqui o exemplo, que é o exemplo típico do corvo. Inclusive, boa parte dos livros de metodologia científica, a gente parte, a gente dá esse exemplo do corvo. Né? Então, o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro. Né? Então, a partir do momento que eu fiz uma investigação, e essa investigação ela pode ser relativamente exaustiva, né? Desse universo de corvo, o qual eu não encontrei nenhum corvo de outra cor, né? Eu posso deduzir que todo corvo é negro, né? Então, isso, a indução, é claro, vocês poderiam perguntar, professora, o método indutivo, ele tem um problema? Ele tem, porque o que eu estou afirmando na conclusão, provavelmente ele pode não estar nas premissas iniciais. Eu estou induzindo a partir de um universo. Agora, é claro que eu não vou induzir a coisa de maneira arbitrária, mas eu tenho que levar em consideração que existe que existe a possibilidade, de repente, de exceção. Mas eu vou trabalhar só na exceção? Eis a pergunta. Essa pergunta ela vai depender muito, ela é muito relativa para cada tipo de ciência, né? Como é que a comunidade acadêmica ela vai trabalhar em cima disso? Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né? No próprio exemplo de uma substância, que é o cobre, né? O cobre conduz energia, o zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Ora, zinco e cobalto são metais, logo, todo metal conduz energia. Certo? Agora sim, quando a gente fala do zinco, do cobalto, né, eu tenho como característica, qual é a característica geral do zinco e do cobalto? É que são metais. Né? Eu coloco aqui todo o universo de metal para essa propriedade, para essa, digamos, para essa variável, né? Perdão, para essa variável que é o fato de conduzir energia. Então, assim, e quando eu falo do zinco, cobalto, entre outros metais, ferro, é porque eu sei das características de um metal, viu, gente? Tem isso. Então, isso é para justificar para vocês que não é a partir de qualquer critério, tá bom? E aí, continuando. Temos também o método dedutivo. O dedutivo ele faz o contrário da indução, assim, de uma maneira genérica. Ele faz o movimento contrário. Né? Então, o que é o argumento dedutivo? O argumento dedutivo ele tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas. Né? Então, diríamos que os argumentos dedutivos ou estão corretos ou incorretos. Né? Perdão, os argumentos dedutivos. Ou as premissas sustentam de modo completo a conclusão,
ou quando a forma é logicamente incorreta, não sustenta de forma alguma. Então, o que é a dedução? A dedução eu pego um universal e concluo um particular. A gente fala de particular, mas entendam aqui como individual. Eu pego um universo, obviamente, com características, com propriedades, né? Com aspectos peculiares àquele universo ao qual eu estou falando, né? E deduzo um particular, né? Um individual, certo? Aí aqui eu dei um exemplo aqui para vocês. Nem coloquei aqui o exemplo. Então, se eu digo assim mesmo, todo homem é racional. Ora, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é racional. Significa que aqui na conclusão eu tenho propriedade lá da premissa número 1. E a premissa número 1, que é todo homem é racional, eu estou universalizando. Então, eu peguei um universo, né? Peguei uma parte desse todo e concluí que essa parte ela é característica, estou, né, deduzindo que ela é característica desse todo, considerando que eu tenho em mente, ou não só na experiência sensível, mas na complexidade, na minha compreensão racional, de que essas características elas têm validade. E aqui eu fiz meio um quadro comparativo para vocês, do método dedutivo e do indutivo, para vocês compreenderem do que eles se tratam, né? Então, eu coloquei duas características, né? Comparando, para ficar mais fácil. Então, na dedução, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira, como eu dei exemplo lá do Sócrates. Lá na indução, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão provavelmente será verdadeira, mas não necessariamente. Por quê? Porque eu estou induzindo. Certo? Eu estou colocando lá na conclusão um universo que na minha cabeça está necessariamente presente lá. Mas isso a partir de uma probabilidade. Por isso que eu falei para vocês no início da aula, né? É relativo. Aí vocês poderiam me dizer, professor, então não tem validade? Eu disse isso? Não, eu não disse isso. Depende de qual tipo de ciência, de qual fenômeno está se trabalhando, tá bom? E aí, outra característica. Na dedução, toda informação ou conteúdo já estava, toda informação, conteúdo da conclusão, ela já estava lá nas premissas iniciais, né? Lembra? Todo homem é racional. Já na indução, a conclusão encerra a informação que não estava necessariamente implícita nas premissas. Quem faz isso sou eu. Mas quando eu faço isso, né, lá na história do corvo, quando o pesquisador faz isso, a gente está falando de método científico, né, gente? Quando o pesquisador faz isso, ele não faz de maneira arbitrária. É óbvio que ele sabe das características do conteúdo de cada uma dessas premissas para poder chegar àquela conclusão. Eu estou sempre repetindo isso, porque quando a gente fala de ciência, a gente tem que ter esse cuidado. Nós não estamos falando de qualquer outro tipo de conhecimento. Nós estamos falando de um tipo de conhecimento que é o conhecimento científico, né? Isso a gente viu acontecendo na pandemia, com a questão das vacinas, né? E o universo a ser investigado para poder chegar a alguma conclusão. A conclusão foi absoluta? Não foi. Não é. Na verdade, além de não ter sido, não é. É ciência. E a ciência ela é falível. Não esqueçam disso, viu? Isso é fundamental. E aí, continuando com o terceiro método, aí à direita, vocês estão olhando a figura de um filósofo chamado Karl Popper, inclusive ele foi meu primeiro objeto de estudo, né? Imagina. Foi meu primeiro trabalho, eu fico muito orgulhosa quando eu olho o Popper, porque o meu trabalho de graduação foi sobre o conceito de ciência no Karl Popper. O Karl Popper ele vai trabalhar aí o método hipotético dedutivo. Né? O que é o método hipotético dedutivo? Né? O Popper ele dá uma revolução
na construção da interpretação dos dados no conhecimento científico, ao afirmar que a ciência ela caminha nos erros. Lembra que eu falei de relatividade? São nas lacunas. A comunidade acadêmica, né, ela tem que explorar aquelas lacunas que foram deixadas nas teorias anteriores. E assim ele percebe a evolução da ciência. Quando ele faz isso, gente, ele vai trabalhar as teorias da física até a história. Inclusive, trabalha o materialismo histórico dialético, não, trabalha o próprio marxismo, né? Vai falar da teoria gravitacional, vai falar das engenharias. É muito legal como ele constrói aí essa nova perspectiva de ciência, postulando aí um método que para ele vai denominar método hipotético dedutivo. Então, para o Popper, o método científico ele parte de um problema, né? Toda ciência ela parte de um problema. É uma dificuldade, e essa dificuldade ela tem que ter interesse científico. Dito isso, esse problema ao qual se oferece uma espécie de solução provisória, né? Ou seja, ele vai chamar de teoria tentativa, uma tentativa, passando depois a criticar e a crítica da solução. Está escrito errado aqui. Tendo em vista a eliminação do erro. Como é que isso vai acontecer? Com testes, né? Quando eu testo uma teoria e essa teoria diante de um fenômeno e essa teoria ela não dá certo, significa dizer que ela foi falseada, né? Ela é falsa. Então eu trabalho por eliminação a partir de uma outra perspectiva diferente lá da indução e da dedução, né? E aí ele vai percebendo como é que essa ciência ela vai evoluir. Então, em resumo, Popper defende esses momentos no processo investigatório da seguinte forma: problema que surge em geral de conflitos ante expectativas e teorias existentes. Depois é a solução, consistindo numa conjectura, ou seja, o que é conjecturar? Uma nova teoria. Agora, essa nova teoria, ela é provisória, né? Ela é provisória. E o terceiro, por que ela é provisória? Porque nessa teoria aí, ela vai resistir aos testes. Ela dura até enquanto resistir a esses testes, né? Que são tentativas de refutação. Por isso que o nome da obra dele é Conjecturas e Refutações, né? Entre outros meios pela observação e experimentação. Ele percebeu isso, por exemplo, com o heliocentrismo, com o geocentrismo, que, né? O geocentrismo perdurou aí muito tempo, né? Depois o heliocentrismo, né, como o Sol como o centro do universo, né, e considerando o universo do ponto de vista físico, né, a gente tem que levar isso em consideração. Mas é muito interessante, é bom que vocês deem uma lida no material, porque vai aprofundar mais. Aparentemente é uma discussão complexa, mas a gente tenta fazê-la da maneira mais acessível possível para vocês. E aqui a gente encerra, né, falando de algo muito importante para vocês, como é que a gente trabalha a passagem da quantidade para a qualidade, né? Então, o que é a passagem da quantidade para a qualidade? É o aumento ou diminuição de quantidade, quando a gente vai fazer a interpretação dos dados. Por sua vez, a mudança qualitativa seria a passagem de uma qualidade ou de um estado para outro. O importante é lembrar que a mudança qualitativa não é obra do acaso, pois decorre necessariamente da mudança quantitativa. Vocês vão perceber isso quando estiverem executando aí as pesquisas de vocês e a interpretação dos dados de vocês. Essa aula ela foi retirada do texto da Eva Maria Lacatos e da Marina de Andrade Marcondes, está lá em Fundamentos da Metodologia Científica, o texto está disponibilizado para vocês no ambiente virtual acadêmico. No mais, eu só agradeço, qualquer coisa é só me procurar. Tchau, tchau.